Por que somente os levitas recebiam o dízimo? Primeiro, quem eram os levitas? Esqueça a imagem de pastores. Estamos falando de uma tribo inteira do povo de Israel, os descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó. E por que eles foram escolhidos para receber o dízimo? Seria por um ato de piedade? Nem de longe. Lembra do episódio do bezerro de ouro? Em Êxodo 32, enquanto o resto de Israel delirava numa festa idólatra, Moisés desce do monte e lança o desafio. Quem está do lado do Senhor? Apenas a tribo de Levi se apresentou. A ordem de Moisés foi brutal e direta. Cada um pegue sua espada e mate seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Logo depois desse ato de fé homicida e zelo religioso, a Bíblia registra a morte de quase 3.000 homens pelas mãos dos levitas. O zelo deles foi recompensado com uma função pública. A partir daí, Deus firma uma espécie de contrato social com eles, e a cláusula principal é no mínimo surpreendente. Em Números 18, a ordem divina é explícita. Os levitas estavam proibidos de ter herança de terra em Israel, enquanto as outras tribos receberam territórios para plantar e criar gado. A tribo de Levi não recebeu nada, exceto algumas cidades espalhadas entre as demais tribos, sem território agrícola próprio. Eles se tornaram uma casta de funcionários públicos do culto, músicos, seguranças, professores da lei, carregadores da mobília sagrada. A pergunta é óbvia: como eles sobreviveriam sem terras para cultivar? É exatamente aqui que entra o dízimo. Ele não era uma oferta voluntária de amor. Era um imposto nacional religioso. Um sistema de sustento criado para a única tribo sem meios próprios de produção. E o que era esse imposto? Seria ouro ou dinheiro? Claro que não. Deuteronômio 14:22 é cristalino. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. O dízimo era comida, grãos, vinho, azeite, cordeiros e bezerros. O culto em Israel tinha um cheiro de churrasco, pão fresco e vinho. E já que falamos em churrasco, quando um animal era sacrificado, o que acontecia? Em Levíticos 7 e Números 18, a divisão é explícita. A parte de Deus, que era queimada no altar, era quase sempre a gordura. A gordura que cobre as entranhas, os rins, o lóbulo do fígado. Tudo isso era transformado em fumaça como oferta de cheiro agradável ao Senhor. E o que sobrava para os levitas? A carne nobre. O peito do animal e a coxa eram porções sagradas, mas destinadas à mesa dos sacerdotes e suas famílias, a elite dentro da tribo de Levi. Era literalmente o pagamento em filé mignon pelo serviço prestado. Percebe a lógica terrena e funcional? O altar consumia simbolicamente a gordura em fumaça, e os sacerdotes comiam a proteína. O dízimo e as ofertas eram o supermercado e o açougue da tribo de Levi. E antes que alguém venha com a desculpa de que era o fruto da terra só porque não existia dinheiro, saiba que isso é uma mentira, mas esse desmonde fica para o nosso próximo vídeo. Então, quem recebia essa montanha de comida? O texto de Números 18:21 não deixa margem para interpretações. Aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam. Traduzindo para o bom português, o dízimo era o salário dos levitas. O povo entregava o dízimo, comida, diretamente aos levitas. Mas a história não parava por aí. Os próprios levitas pegavam o melhor do que recebiam, o chamado dízimo dos dízimos, e entregavam aos sacerdotes, uma família específica dentro da tribo de Levi, os descendentes de Arão. Era uma cascata. O povo sustentava os levitas e os levitas sustentavam os sacerdotes. Alguém já se deu ao trabalho de lhe explicar isso no púlpito? Ou convenientemente pularam essa parte? Vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. O dízimo do Antigo Testamento era um imposto agrícola e social, desenhado para sustentar uma classe de servidores públicos de um Estado teocrático que não existe mais.
Ponto final. Não era sobre enriquecimento pessoal, não era em dinheiro e, definitivamente, não era para qualquer um que se auto-intitula homem de Deus. Então, a pergunta que não quer calar, e que eu deixo para você responder, é esta. Se o sacerdócio levítico acabou, se o templo de Jerusalém foi destruído e com isso todo o sistema de sacrifícios e entrega de dízimos foi extinto, com que autoridade bíblica, ou melhor, com que cara de pau, alguém exige o seu dinheiro hoje?